Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 25ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós vivemos numa sociedade muito subjetivista, ou seja, cada um pensa do jeito que quer. Cada um vive, faz, age do jeito que acha que deve agir e comportar. Tudo bem, somos livres, todos nós somos livres para isso. Mas o pior, o ruim desse contexto atual social que nós estamos vivendo é que ninguém se importa com o outro, com o que o outro pensa. Por exemplo, eu faço um churrasco na minha casa e ligo o som em toda altura e não me importo com o meu vizinho. Eu estou fazendo uma limpeza na minha casa, coloco o lixo lá na rua e não me importo o que os outros vão achar de eu estar colocando o lixo lá na rua de forma desregrada. Ou então, as plantas da minha casa estão muito grandes, de forma que estão atrapalhando, né, a claridade na casa do meu vizinho, ou então, é, enfim, eu não me incomodo com o que os outros vão dizer, o que os outros pensam, o que os outros acham, porque eu vivo no meu mundo, na minha realidade, e só isso basta. E todos devem, em certa forma, respeitar isso. Jesus hoje mostra para nós que não é assim que funciona, que não deve ser assim. Nós temos que pensar no que os outros dizem de nós também, o que as pessoas pensam da gente. Talvez você nunca parou para perguntar ou para pensar o que as pessoas falariam para você se nós tivéssemos uma máquina, um poder de colocar nas pessoas, fale somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, você perguntaria para alguém: o que é que você acha de mim? E essa pessoa diria somente a verdade, sem nenhum tipo de falsidade. Você já parou para pensar quais seriam as possíveis respostas? Você já parou para pensar, para perguntar para o seu marido: o que é que você acha que eu devo mudar para você ser mais feliz? Ou então para os seus filhos, para os seus pais, para sua esposa, para os seus colegas de trabalho, para o seu patrão. Enfim, perguntar para os outros: o que você pensa de mim? Mas tem que ser uma pergunta que a resposta não pode ser conduzida, ou então não pode ser forjada. Eu não posso perguntar para alguém o que que você pensa de mim, e se a pessoa falar, eu ficar com raiva da pessoa. Não, aí não dá. Mas então, já parou para pensar e perguntar o que os outros diriam de mim para mim mesmo? Muitas pessoas acham ruins. Ah, fulana tá falando de mim na rua. Meu nome tá igual pau de puleiro na rua. Todo mundo falando de mim. Você já parou para pensar o que eles falam? O porquê que eles falam? E por que não falam para você? Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes a gente vive numa situação, a gente pinta uma situação que é a que a gente quer ver e ouvir e saber. A gente não se interessa pelo que os outros dizem.
E quando os outros dizem, a gente acha ruim. Às vezes a gente não quer ouvir os outros. Como diz um ditado popular aqui na paróquia, na comunidade, quem não escuta conselho, escuta coitado. Outros ainda dizem, quem não, esse conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Então acaba que cada um não se importa um com a vida do outro. E como é interessante a gente pensar também que as pessoas elas selecionam aquelas para elas poderem falar mal ou bem, para elas se abrirem, elas selecionam devido ao grau de confiança. Como é triste a gente pensar que alguém vem, por exemplo, procurar a gente aqui na igreja, na paróquia, para conversar. Alguém que tem marido, tem esposa, alguém que tem filhos já grandes, crescidos, alguém que quer apenas desabafar, que quer ter alguém. Como o trabalho dos psicólogos cresceu nesses últimos tempos, porque as pessoas querem conversar e não tem quem as escute. Você já parou para pensar que você fala demais e a outra pessoa não tem a oportunidade de também expressar seus sentimentos? Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes é importante a gente ouvir o outro. Às vezes é importante a gente ouvir o outro, mesmo que fale sobre a gente. Se vai ser coisa ruim, que bom. Eu vou dizer para vocês uma coisa com muita caridade mesmo, né? Nossos inimigos são nossos melhores amigos. Nossa, que confusão. Nossos inimigos são nossos melhores amigos. Que é isso? É, se você tem uma pessoa que é seu amigo, ele vai ficar em. Não são todos, claro. Eles vão sempre te falar coisas bonitas, coisas boas, estão sempre com você nos momentos bons, nos momentos felizes de sua vida. Assim são a maioria dos amigos. Agora, seu inimigo não. Seu inimigo, ele vai focalizar sempre nos seus pontos negativos. E numa conversa com você, numa discussão, numa briga, não sei, ele vai trazer à tona esses pontos. Por exemplo, numa discussão, ele vai dizer: você é uma pessoa arrogante, você é uma pessoa metida, você é uma pessoa sem escrúpulos. Então a pessoa joga na sua cara aquilo que você precisa mudar. E se esse inimigo faz esse papel, ele te ajuda a perceber que você não é tão perfeito assim. E qual é a nossa resposta? Ou melhor, qual é a nossa contra-resposta? De tratar essa pessoa como nosso maior algoz, como nosso maior inimigo, e o afastamos de nós. E queremos ficar com aqueles que ficam, por assim dizer, puxando o nosso saco, pisando, lembrando o chão que a gente pisa. Ah, eu acho você tão simpática, você é tão terna, tão carinhosa. Ai, se não fosse você. Tá certo. A gente precisa, às vezes, ouvir palavras de ânimo, de força. A gente precisa ser elogiado. Mas tem pessoas que só sabem fazer isso. E o pior, falam para você bem e pelas costas falam mal. Ave Maria, eu não suporto fulano. Quando eu encontro com ela, Deus que me defenda. E na hora que tá com essa pessoa, nossa amiga, ó amiga, você, eu tava com tanta saudade de você, amiga. Mas na verdade, quer ver essa pessoa longe, quilômetros. Mas como não pode, acaba pintando, forjando a amizade. E é assim que funciona. Jesus pergunta: o que o povo diz de mim? O que o povo pensa? O que o povo fala de mim? Ele sabe que ele é bom. Ele sabe que ele tem as qualidades que preenche todos os requisitos que uma pessoa que gostaria de ter perto dela. Mas Jesus também sabe que as pessoas pensam errado a respeito dele, que as pessoas têm confusão, que as pessoas têm dificuldade de entender o papel, a missão e de quem ele é de fato. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer um pouquinho esse exercício? Não que a gente vai ficar depressivo, triste, vamos ficar enfunado dentro de casa, com as possíveis respostas, mas pensar que as pessoas, elas pensam coisas da gente que às vezes nos ajudam a viver melhor. E aí você passa a olhar, Jesus diz: reze pelos seus inimigos, reze por eles, e rezar por eles mesmo.
porque eles nos ajudam a perceber que a vida não é como a gente pensa. É doloroso? Com certeza. Ave Maria, Deus me livra, né? Mas eles nos ajudam a perceber que a gente não é tão perfeito, que a gente não é tão santo, que a gente não é tão bom como a gente mesmo imagina. E aí você vai ver o quanto você precisa mudar, o quanto você precisa ser diferente, o quanto você precisa. Você já reparou, e assim eu termino, né, para não me alongar muito, de quem você recebe elogios? São daquelas pessoas que estão sempre com você, aquelas pessoas que estão ali ou então que são como vocês. Aí fica só aquela troca de elogios, aquela troca de carícias, aquela troca de afeto. Então a pessoa que te ama de verdade, ela te ama de verdade, então ela te fala as coisas da verdade. Doa quem doer. Mas tem pessoas que fingem que te amam. E aí ela começa, para não perder a sua amizade, o seu carinho, acaba, de certa forma, falando coisas que você gosta de ouvir, que você quer ouvir. E aí vocês se tornam amigos portiços, amigos de momentos, amigos de troca de elogios, que se tornam um saco quando é o dia do seu aniversário, quando é o dia de Natal, quando são dias importantes para você, até dia que você está de luto, que as pessoas vêm e te enche, te cobre de elogios, e você fica, isso é tão vazio, isso é tão seco, isso é tão árido, que não tem, que a gente já fica esperando. Hoje é meu aniversário, então eu já fico esperando inúmeras mensagens no meu celular, inúmeras mensagens no meu WhatsApp, inúmeras mensagens de cartão, visitas, essa coisa toda. Ah, hoje eu não posso sair porque vai muita gente na minha casa, não sei de quê. Vamos acordar para a vida, vamos acordar para uma nova realidade, um novo jeito de ser. Nós enfrentamos, ou melhor, estamos enfrentando uma pandemia no qual nós vivemos numa profunda solidão. Quem te telefonou? Quem te ligou? Quem se preocupou com você, salvo se você não pegou o Covid? Bom dia para você. Ótimo final de semana.